Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Pod Doutor, que é o seu podcast em saúde. Lembrando que o Pod Doutor é o primeiro, o maior, o mais consistente e relevante podcast de saúde no Brasil. E aí, doutor Sidney? Fala, Moisés, mais uma gravação maravilhosa para você do melhor podcast de saúde do Brasil, o Pod Doutor. Isso você já sabe. Quem compartilha Pod Doutor espalha a saúde, afinal. Informação é o diamante da prevenção. O nosso propósito é levar para você informação relevante, informação importante em saúde. Afinal, você sabe que a internet é recheada de fake news, muitas vezes informações não checadas, informações não tão reais, não tão legais. E como que a gente atinge o nosso propósito? Trazendo aqui os profissionais, os melhores profissionais para nos esclarecer as dúvidas relacionadas àquele tema que nos propomos aqui a debater. Então, ó, já se inscreve aí no canal, já ativa o sininho, já nos segue no Instagram, no YouTube, para que a gente possa continuar levando para você informação importante em saúde. Hoje, a gente tem a honra de receber aqui o Luiz Assunção, farmacêutico, e nós vamos desenvolver aqui, vamos falar sobre um assunto diferente do que a gente está acostumado. Em geral, a gente fala sobre a prevenção de doenças, sobre a detecção precoce. Hoje a gente vai falar sobre clínica farmacêutica, como o farmacêutico, que é uma profissão incrível, como que ele pode participar da nossa saúde. Então, Luiz vai falar um pouco sobre isso. Luiz, muito obrigado, é uma honra tê-lo aqui. Obrigado por dividir conhecimentos conosco. Obrigado, doutor. Obrigado por me dar a oportunidade, né, de apresentar a clínica farmacêutica, Moisés, e espero aqui contribuir com informações relevantes de saúde. Seja bem-vindo novamente, Luiz, como muito bem falado pelo Dr. Sidney, o assunto vai ser clínica farmacêutica. O que seria clínica farmacêutica? Bem, Moisés, clínica farmacêutica é o seguinte: o farmacêutico precisa sentar com o paciente. Todo usuário de medicamentos, é muito importante a gente conversar com o paciente. E aí, como que está indo o seu medicamento? O senhor está tomando, né, vários medicamentos aí. Como que está a pressão? Como que está a pressão do senhor? Né? O senhor está tomando medicamento aqui para diabetes. Como está a sua diabetes? Né? No entanto, hoje as farmácias fazem os exames rápidos. Né? E para que fazer esses exames rápidos? É concorrer com o laboratório? Não, não é isso. É para a gente tentar monitorar a efetividade terapêutica dos medicamentos. Ajudar esse paciente no tempo em que ele recebe o medicamento, a prescrição, até a próxima consulta, que ele consiga tratar melhor os seus problemas de saúde. Sensacional. Então a farmácia entra como um hub de saúde, justo, participando efetivamente, não só vendendo remédio, não só dispensando a medicação que o médico prescreveu, mas participando ativamente na adesão ao tratamento, ver se está tomando direito, etc. Sim, entender os medicamentos que ele usa, inclusive na questão interação, de repente. Esse paciente pode estar fazendo uma interação medicamentosa. E o farmacêutico clínico consegue identificar essa questão, tá? E quando identifica essa questão, ele faz o encaminhamento desse paciente para o seu médico, para que o médico olhe o que está acontecendo, né? Isso a gente evita uma série de problemas relacionados ao uso de medicamentos. E eventualmente ele nem ia acabar procurando o médico, nem percebeu essa interação, nem ele, o médico não teve como ver, porque não estava com o paciente, e o farmacêutico vai ajudar nisso, então. Justo. Por exemplo, na clínica farmacêutica, por que eu disse que a gente precisa sentar, né? E por isso que a gente tem um consultório farmacêutico hoje, né, dentro da farmácia. É para justamente poder ter a oportunidade, né, com uma certa distância do balcão, porque no balcão as pessoas interferem, elas reagem uma com as outras, elas se comunicam, né? Claro. Aí ele fala, não, o senhor tá tomando, não resolveu, não sei o quê. Então, quando a gente faz o atendimento de forma privativa, né, o paciente consegue se expressar melhor, né? O que ele passou a sentir após ele iniciar aquele tratamento. Essa clínica médica... Clínica farmacêutica, perdão. Ela já vem de algum tempo? Era para existir e não existe? Sim. Poucos lugares fazem? É assim, ó, a clínica farmacêutica, na verdade, nunca existiu no Brasil. Tá? Nós nunca tivemos a clínica farmacêutica. E principalmente nos últimos anos, né, nos últimos 23 anos, inclusive, houve alguma fase, em algum momento aí, que até pressão não podia se verificar dentro da farmácia, não podia ver a febre, né? Então,
E o serviço farmacêutico foi ficando um pouco de lado e fez total diferença, né? Hoje, eu que trabalho muito com isso, eu atendo todos os dias pacientes medicados, né? Eu encontro muitos problemas relacionados ao uso dos medicamentos, né? Muitas vezes o paciente está fazendo uso de alguns medicamentos prescritos pelo médico e de repente ele começa a tomar outro medicamento que o vizinho indicou, que o outro indicou. Ele começa a associar tudo. E aí entra o farmacêutico lá e fala, não, senhor João, o senhor não pode tomar esse medicamento junto com esse daqui. Isso é muito interessante acontecer, porque muitas vezes, o retorno ao médico, ele acaba postergando, não acaba vendo, Sim. não acaba indo, por falta até de Não tem, o médico às vezes não tem agenda. Exatamente. É no SUS, porque isso vale para todo mundo, né? Sim. For no SUS, o retorno dele é para 6 meses, mas o que ele faz durante aqueles 3, Vai estar em muito contato com a farmácia. Sim, o contato... então, a clínica, voltando lá, a clínica não existia ainda. Agora que nós começamos a fazer esse movimento aí, que vem ganhando ainda. São poucos os farmacêuticos que têm essa habilidade clínica, tá? Não são todos. Não basta apenas ser graduado, ele tem que desenvolver uma habilidade para poder atender esse paciente. Né? Não é tão simples assim, né? Até porque é um assunto muito sério, né? Então, a gente atende ele, eu vejo a efetividade, eu ajudo a entender a efetividade, eu explico para o paciente o medicamento, o que o medicamento pode fazer. O atendimento ao paciente na visão do farmacêutico. Isso, né? isso. É a parte do farmacêutico propriamente dita sendo levada ao paciente. Justo. Teve um paciente, porque eu, depois de um tempo, eu comecei a chamar todos de paciente e não de cliente, né? Porque eu acho que cliente é quando a gente só vende o medicamento para o paciente, né? Então, eu atendi um paciente, ele queria comprar um antibiótico. Só que ele queria um antibiótico com a marca, tá? Ele não queria o nome genérico do medicamento, ele queria a marca. E o que aconteceu? Eu falei, olha, isso eu não tenho. Ele buscou em uma outra farmácia, comprou o medicamento, tomou o medicamento, passou aí seus 10 dias, ele voltou na farmácia, e eu conversando com ele, falei, escuta, o que aconteceu? Tudo bem? Melhorou? Não sei o quê. Ele falou, cara, sabe que não deu certo? Eu falei, mas por que não deu certo? Ele falou, não sei, eu tomei e não resolveu. O que aconteceu? Ele buscou uma marca de medicamento, ele tomou o medicamento junto com refeições, com o estômago cheio. E o que aconteceu? O antibiótico não fez o efeito que deveria fazer. Mas aí eu já vou falar algo que eu já ouvi e vi na internet, doutor Sidney. Que antibiótico, se tomar de barriga vazia, tem um estrago gigantesco dentro do intestino, do organismo. O antibiótico... Ele não absorve de barriga cheia? Não, dependendo do antibiótico, não. Tá? Cada medicamento, você tem um momento certo de tomar. É igual, por exemplo, tomar medicamento com leite. Né? Há muitos anos atrás, tomava antibiótico com leite. E naquela época usava muito tetraciclina, terramicina, e aí você quela. O antibiótico não faz efeito junto com leite. Então você não aproveita nada do antibiótico. Então cada medicamento, dependendo do medicamento, ele tem um horário certo para tomar. Você toma um medicamento para tireoide, você tem que tomar ele em jejum, entendeu? Então, cada medicamento tem, inclusive, horário para ser tomado. E nesse caso específico que você estava comentando, Luiz, ele tomou de barriga cheia, não fez efeito, qual que foi a conduta da clínica farmacêutica? Não, a conduta foi o seguinte, ele veio, voltou, e eu falei, mas como você tomou? Tomei com o estômago cheio. Eu falei, opa, tá aí, um dos motivos da falta de efetividade do medicamento, do antibiótico, foi que ele tomou com o estômago cheio, tá certo? Aí ele teve outras condutas que o próprio médico fez, entende? Mas muitas vezes a gente se depara com esse tipo de situação que eu teria orientado, é que ele não comprou na minha farmácia. Sim. Inclusive ele estava buscando uma marca. A gente pode dizer que a clínica farmacêutica é um serviço agregado que gera valor para a farmácia em benefício do paciente, do cliente? Total. Como é em alguns países já uma realidade. Né? Sim, hoje está assim, porque o que aconteceu nos últimos anos? A farmácia se diferenciou pelo preço. Gente, nunca pelo preço, tá certo? Por quê? Porque não é só a dispensa do medicamento, tem toda uma orientação.
O farmacêutico preparado, ele consegue identificar ali uma situação que não pode continuar daquela maneira. Inclusive, automedicação. Tá? Inclusive, automedicação. Não pode ter alguns casos que o médico, o profissional da medicina, ele indica um uso de um medicamento, isso que esteja fora da bula, que se chama off-label, né? Isso. E muitas vezes, isso aconteceu comigo. Sim. Fui comprar uma medicação pro meu filho, aí era fora da bula. Sim. O farmacêutico falou, você não pode comprar para utilizar para isso. Isso foi uma espécie de clínica médica, mas aí eu... farmacêutica. Perdão, da clínica Foi uma farmacêutica. conduta farmacêutica. Uma conduta farmacêutica. Sim. Como que é nesse caso quando aparece lá com o Luiz? Olha, eu preciso... Entre em contato com o médico. Eu preciso entender isso de forma, assim, o que é de fato, né? Mas quando aparece uma... Porque isso é possível, sim. Isso é muito possível, tá? E comum acontecer. Não é tão comum assim, né? O off-label não é tão comum, mas pode acontecer, tá? Você quer ver? Vou te dar um exemplo aqui muito simples, que inclusive eu costumo fazer, né? Porque é um suplemento, o NAC, N-acetilcisteína. O N-acetilcisteína era usado apenas para tosse carregada, com secreção e tal. Aí depois, com a pandemia que nós passamos, ressignificamos esse produto. Então hoje a gente sabe que ele age estimulando glutationa, que é o nosso antioxidante natural. Então ele ajuda, tem uma ação anti-inflamatória. Cara, desintoxica, ele é o antídoto da intoxicação por paracetamol. Então é maravilhoso. E aí, se você pode falar para mim, então isso aí é um método off-label. Porque se você lê a bula, a indicação, vai estar escrito lá para catarro, secreção, tosse, só vai estar isso. E ele é um excelente medicamento, inclusive para casos de dengue. Ele ajuda na detoxificação hepática. Você consegue dizer para a gente, Luiz, os medicamentos mais procurados na sua farmácia, que pode ser um sinal de alerta, um sinal de observação legal para todos? Sim. Por exemplo, analgésicos e relaxante muscular. Anti-inflamatório e relaxante muscular. São um dos medicamentos que mais me chama a atenção hoje por conta do meu conhecimento sobre inflamação de baixo grau. Tá? Esse paciente que começa a vir na farmácia, que compra e usa com frequência analgésicos e relaxante muscular com anti-inflamatório, além do problema agudo que esse paciente pode vir a desenvolver, uma hemorragia gastro, um sangramento gastrointestinal, ele também pode impactar o rim desse paciente, pressão arterial, diminuir a efetividade de medicamentos antipertensivos. Então, eu começo a identificar nesse paciente um futuro polimedicado. O tanto de problema que ele vai desenvolver ao longo do tempo aí, sem procurar uma ajuda de um profissional médico. Muitas vezes, exatamente o que eu ia falar, pode ser uma automedicação, ou pode ser falta de instrução. Sim. E aí a orientação para esse paciente é qual? A orientação é o seguinte, peraí, por que você está tomando esse medicamento? Uma dor aqui e tal, toma direto, olha, calma. Você deve estar precisando de algo a mais. Não é isso, cara. Você não pode ter essa dor com frequência. Essa dor muscular do nada, sem cair, sem nada, ele tem dores. Como assim? Hoje, o meu conhecimento olha, tá faltando algo aí. E a gente sabe hoje o quanto nós estamos deficientes de vitamina B12. Nós estamos passando por uma epidemia de falta de vitamina B12 na população. Vitamina D, magnésio. Mas isso tem algum motivo? Hábitos alimentares, exposição sol, estresse? Sim. Infelizmente. São esses os fatores? São esses os fatores. Mas aí esse estilo de vida. Esse paciente acaba vocês orientando para procurar um profissional clínico, pelo menos, para poder fazer junto com a sua farmácia, junto com o farmacêutico, fechar algum diagnóstico mais preciso. Justo. Inclusive o farmacêutico, hoje a clínica farmacêutica vem também no intuito de adiantar os diagnósticos. Então eu faço uma hemoglobina glicada na farmácia em 3 minutos. 3 minutos, uma gotinha de sangue da pontinha do dedo do paciente. Eu já identifico nesse paciente, nos últimos 90 dias, um açúcar alto no sangue.
esse paciente encaminhado para o médico para uma conduta, esse paciente vai adiantar o tratamento. Certo? Essa é a melhor parte, né? É Você vai parte conseguir fazer uma detecção precoce de algum problema, que alguém que está preocupado em cuidar bem da saúde, encaminhar profissional adequado, que junto com o farmacêutico vai formar ele já essa vai com equipe, laudo. né? Essa equipe, Sim. isso, vai com Sim. laudo, que também pode pedir outro consultório. Sim. Né? Mas já o médico já começa a tomar. Já tem um norte, né? Já tem um norte para tomar sua conduta. E junto né? com o farmacêutico, com a farmácia, consegue fechar melhor até o cerco a esse paciente para que ele possa ser bem tratado. Adiantar esse diagnóstico. Isso é fundamental. No Brasil, isso é fundamental. O último estudo que eu vi, o paciente demora de 8 a 1 ano, de 8 meses a 1 ano, para receber um diagnóstico na rede pública. Tá? Até ele conseguir a consulta. Aí ele consegue a consulta. Aí o médico tem que pedir exames, porque ninguém adivinha. O médico pede os exames. Aí demora depois até ficar pronto o exame e depois para marcar esse retorno. Esse paciente leva em média 6 meses. Média mínima é 6 meses para ele receber um diagnóstico. Agora você já pensou, ele passa pela clínica farmacêutica. O farmacêutico já consegue adiantar alguma coisa, inclusive essa hemoglobina glicada. Encaminha esse paciente já com esse laudo em mãos desse exame. O médico já consegue tomar uma conduta e já prescrever um medicamento para começar o tratamento e salvar uma vida. Justo. Isso eu concordo plenamente. Justo. Nessa questão de fazer parte da equipe, como todos, né? Que seria a mesma coisa da equipe a necessidade de um fisioterapeuta, de outros profissionais de saúde, né? Uma enfermagem. Um farmacêutico acho que entra nesse mesmo rol aí de funcionário. Eu ficava muito chateado, né? Muito chateado com algumas coisas que eu via e sempre vi até hoje, né? Que vocês vão talvez concordar comigo. Quando falava de profissional de saúde, né, citava todos os profissionais, todos, menos o farmacêutico. Tá? Menos o farmacêutico. E isso, sim, me chateava bastante, sabe? Enfim, eu entendo, infelizmente, né, tudo bem. Mas olha a importância desse profissional. É fundamental. Inclusive, eu estava lendo, esse mês agora é o mês, né, de prevenção ao câncer de colo retal. Então, por exemplo, o farmacêutico clínico, a minha especialidade, né, de acompanhamento farmacoterapêutico, me habilita também a pedir alguns exames para o acompanhamento farmacoterapêutico do paciente. Então, o paciente está usando lá um anti-inflamatório, eu preciso entender, por exemplo, se esse medicamento está causando um sangramento nesse paciente, um sangramento gastrointestinal, tá? Porque ele está fazendo uso crônico, contínuo de um anti-inflamatório. E outros fatores também, pressão, função renal. Então, o que a gente precisa olhar? Exames laboratoriais. Eu não tenho como falar de algum impacto de medicamento, possível impacto de medicamento, sem eu olhar um exame laboratorial. E esse paciente pode não ter esses exames em mãos. E dentre então, desses exames, um sangue oculto nas fezes é fundamental para a gente ver muita coisa. Mas isso não é comum acontecer nas farmácias do Brasil, né? Não. Infelizmente, como eu estava dizendo para o Dr. Sidney antes, nós não temos esse profissional pronto ainda. Infelizmente, tá? Esse profissional, ele está começando a ganhar corpo, ele está começando a alguns profissionais, porque nem todo farmacêutico pode gostar desse serviço farmacêutico, tá? O leque do farmacêutico é muito grande, né? Então ele pode trabalhar em várias áreas, ele pode, inclusive dentro da farmácia. Olha, eu prefiro ficar aqui no balcão. Eu gosto da dispensa do medicamento. Ok, né? É um serviço importante. E a clínica farmacêutica também, é igual às especialidades médicas, né? O médico, ele pode depois falar, eu quero ser o especialista nisso ou naquilo. Então, igualmente vai ser para o farmacêutico. Nem todo farmacêutico é obrigado a desenvolver esse tipo de trabalho. Sim, de ter uma abordagem direta com o paciente e, como eu falei, fazer parte dessa dessa multifatoriedade que vai agregar valor no tratamento do paciente, usando os profissionais corretos em cada uma das suas necessidades. Então, como a farmácia acaba sendo uma porta, né, um caminho inevitável, todo mundo que está
que não está bem, Sim. nem sempre deveria ser a primeira, na verdade, né? A primeira tem que ser algum profissional que dê o diagnóstico e que leve ele, que prescreva alguma coisa, né? Não, mas não é a intenção de ser a primeira no diagnóstico, Sidney. Sim. A intenção de ser a primeira no primeiro socorro, né? No primeiro socorro. Eu acho que é melhor você ter o primeiro socorro numa farmácia do que no vizinho. Do que numa conversa, né? Para quem não tem o curso de frequentar um pronto atendimento, sim, eu concordo. Às vezes o SUS não vai dar conta. Eventualmente, alguns lugares, alguns países, sim, a farmácia acaba sendo muito importante nessa atuação. Sim. E como a gente estava falando, né, junto com outros profissionais, para que a gente não perca nenhuma linha nesse caminho, né? Então, certamente a ajuda do farmacêutico, né? A participação do farmacêutico dentro de tudo isso é extremamente importante, né? Até mesmo para evitar automedicação, né, Moisés? Isso. Eu acho que essa responsabilidade a farmácia também, o farmacêutico, a farmácia tem que ter. Sim. Então, você percebe lá alguma coisa relacionada a isso, como você falou, tem que acabar encaminhando para algum profissional que, sem dúvida, que a pessoa entenda que ela não pode tomar remédio igual bala, né? Que ela precisa... A automedicação não vai fazer nunca bem. Independente de ser analgésico, anti-inflamatório, relaxante muscular ou aquilo tudo que está disponível para ele, precisa pensar bem, precisa ter um profissional que indique aquela medicação e aí junto com o farmacêutico, né, ele possa saber se ele precisa usar mesmo ou apenas vai usar suplemento. E a complexidade mesmo do uso do medicamento, né? Gente, se existe uma profissão há muitos anos chamada farmacêutico, é porque tem necessidade, né? Então, quando o paciente, eu falo assim, quando o paciente passa a usar um medicamento, além do problema de saúde, nós temos uma outra questão importantíssima a ser acompanhado. Porque se esse paciente usar esse medicamento, mesmo que seja sob a prescrição médica, mas dependendo do modo como ele usa esse medicamento pode impactar a saúde desse paciente. Isso é muito importante. O modo que ele vai usar. O modo como ele vai usar. Quem mais poderia ajudá-lo se não o farmacêutico, né? Justamente, é isso. Porque é na farmácia que ele vai buscar o remédio. A equipe da enfermagem não vai estar na casa dele dando os horários, monitorando a quantidade. Então, eventualmente, o cidadão pensa que o médico prescreveu lá para usar um medicamento 10 miligramas, ele pode comprar um de 20 e cortar no meio. Isso. Nem sempre. Não é tão simples assim. Nem sempre. Justo. Né? Porque as medicações têm os seus mecanismos de ações muitas vezes programados para aquela dosagem sem cortar o comprimido. Sim. Às vezes, cortando o comprimido, você já pode inutilizar. Vai para o vaso. Não vaso pro vaso veia, né? Vai para o vaso sanitário. Muda completamente o mecanismo de ação e sem saber. Então, nesse sistema, o farmacêutico entraria certamente. Sim. E todo mundo vai sair ganhando, né? Com certeza. A intenção, a intenção da clínica farmacêutica é justamente essa. É melhorarmos o uso dos medicamentos. Porque existem muito medicamento impactando a saúde. Muito, tá? E aí, o farmacêutico com conhecimento, ele pode ajudar esse paciente a diminuir o impacto desse medicamento. Olha, nós tivemos aí, e isso já está na rede social, né? E correndo para todos os lados aí. Zolpidem impactou a saúde de muitas pessoas, tá? Alguns, automedicação, outros não, mas enfim... Então, a gente tem que entender que medicamento é um produto, é uma substância química que a embalagem, o comprimidinho é igual para todos. Mas quando você toma, Moisés, o resultado é um. Quando o Dr. Sidney toma, o resultado pode ser outro. Entende? Inclusive, eu presto muita atenção dentro do meu trabalho de revisão, de conciliação dos medicamentos, né? No sentido do seguinte, esse medicamento está fazendo interação com o medicamento? Esse medicamento está fazendo interação com doença que esse paciente tem? Porque o medicamento ele não tem interação medicamento só. Tem interação medicamento-doença, medicamento-alimento, como nós acabamos de falar, bebida alcoólica. É muito comum na farmácia ele perguntar, pode beber? E aí, cara? Tem medicamento e medicamento. Pode, não sei, precisa ver qual é, né? Então, medicamento, as interações que a gente pode encontrar, medicamento, doença, medicamento, alimentos.
É o mínimo que a gente pode ali, de repente, identificar e ajudar esse paciente a evitar problemas. E também existe alguns medicamentos que não têm necessidade de bula, mas também com uso crônico e compra livre de receita, perdão. Pode ser comprado e realmente pode ser perigoso. Muitos. E o paciente que nem costuma ir ao médico, por exemplo, esse aí, foi direto. Sim, ele acabou, nunca fez uma endoscopia, nunca fez um exame mais adequado, um diagnóstico mais adequado, então no final das contas ele vai tá tomando irregularmente, tá se automedicando. E chegou a hora dele entender que precisa procurar uma ajuda, parar de usar, fazer automedicação, eventualmente usar alguma outra coisa, como você falou, se acaso não funcionar, com certeza ele tem que procurar, né? Sim. Ou também outros profissionais, alguém para mudar, um educador físico, um nutricionista fundamental, tá certo? Fundamental. Né? E muitas vezes esse próprio paciente, ele de repente até passou em alguma outra ocasião aí, fez uma consulta, inclusive ele até relata, por exemplo, tipo assim, eu já tive a bactéria do estômago. Gente, a bactéria do estômago gosta de um estômago com pH alto, sem acidez. E você está contribuindo para ela quando você está simplesmente tomando omeprazol. Você está contribuindo para a bactéria, para o Helicobacter pylori. Ele gosta de um meio não ácido. O ácido vai matar ele. Entende? Então, são essas coisas importantes que o farmacêutico pode fazer no seu dia a dia, pode ajudar muito esses pacientes, né, medicados, que querem entender um pouco. Eu acho muito importante o paciente entender o seu medicamento, sabe? Entender o que o seu medicamento faz, até onde o medicamento vai, entende? Isso, o farmacêutico é o que tem mais tempo para falar com o paciente sobre o medicamento. Muitas vezes o médico está preocupado no diagnóstico, né, na evolução e no tempo que muitas vezes é curto para ele. No SUS, que tem aquela fila gigante, não teve tempo de ele prescreveu e tchau. Sim, ele precisa fazer andar aquilo, porque tem muitos ali sofrendo que precisa tal. Agora, com o farmacêutico, eu tenho mais tempo para ele. Quando ele é meu cliente, ele vai na minha farmácia, eu tenho mais tempo de sentar com ele e tentar entender o que aconteceu depois que ele começou a tomar o medicamento. Houve melhora? Não houve? O que aconteceu? Eu posso ajudar esse paciente e o médico que está tratando dele. E esse paciente pode ser tanto o paciente... vai ser uma fala junto com uma pergunta, Luiz. Sim. Esse paciente, ele pode ir tanto com uma receita branca, receita vermelha, uma receita preta, que vai ter esse tipo de clínica farmacêutica. Sim. E como que funciona essa divisão de receitas? Não, farmácia. E esse controle? Sim. Uma pessoa de casa que fala... Porque determinados medicamentos têm um tipo de receita diferente. Sim. O que acontece é assim, quanto maior a burocracia, significa que o medicamento pode causar maior dependência, tá certo? Então, quando você pega um tarja azul, né, um medicamento que é vendido na receita azul, esse medicamento possivelmente pode causar mais dependência nesse paciente. Então, Moisés, é assim, independente da receita, da cor da receita, o farmacêutico olha para o medicamento, tá certo? Independente da cor da receita. É claro, quanto maior a burocracia da receita, né, o receituário azul, exige maior cautela e atenção. Mas, independente da receita, eu olho para o fármaco e para o paciente, tá? Porque ele pode tomar um medicamento de modo que você pegue no autosserviço e aquele medicamento pode prejudicar a saúde daquele paciente. Inclusive, são muitos medicamentos que não precisam de receita nenhuma e a pessoa faz o uso. Sim, sim. Então, você pode usar um paracetamol num momento errado e ter um maior problema de saúde. Você pode usar um medicamento que você compra no autosserviço ali, um laxante, né? Para problemas no seu intestino que vem há um tempo sem você ir atrás de um diagnóstico. E a vovó receitou, a vizinha receitou,
a vizinha aí saiu lá na farmácia. Quando você chegou pro médico, você tá com câncer coloretal. E esses são, acho que vê se você concorda comigo, Luiz e Moisés, né? Esses são os pacientes que mais vão se beneficiar desse atendimento do farmacêutico na junção desse quadro, porque ele não vai ao médico, ele nem procurou. Sim. Vai lá, pega o remédio sem nem saber o que está acontecendo. Então, o farmacêutico entrando nesse circuito consegue monitorar, controlar esse abuso de medicação que é gigantesco, porque tem dor, compra analgésico sem nem passar no médico, então ele vai praticar a forma correta, que é participar toda a cadeia de saúde, incluindo o farmacêutico, que é incrível, sim, realmente, para que todos possam sair ganhando. É isso? Com certeza. É isso aí. É isso aí. Entende? Aí a função nobre do farmacêutico é essa. Por que o farmacêutico fica na frente dos medicamentos, Moisés? Você chega numa farmácia, o balcão está aqui e os medicamentos estão aqui atrás. Para representar. Não, para te proteger. Eu fico na frente dos medicamentos para te proteger dos medicamentos. Justamente. Tá certo? Independente se é automedicação ou não. Tá? Você pode estar tomando uma medicação de prescrição, mas que de repente, como eu te conheço, você mora aqui do lado da farmácia, eu te conheço, olha, você teve um sangramento gastrointestinal semana passada, então precisa tomar atenção com isso daqui. Pode ter passado despercebido, tá certo? É como eu falei, né? A complexidade do paciente de medicamento é muito grande, cara, né? Então, independente se é receita, se tem receita, se é tarjado, se não é tarjado, o farmacêutico precisa olhar para o paciente qual é o medicamento, qual é o fármaco. Top. E aí, Moisés, aprendeu bastante? Demais, Luiz, obrigado. Luiz, deixa uma última mensagem aí para quem está nos ouvindo, aí da visão do farmacêutico sobre tudo isso, que, como eu disse, é um episódio bastante diferente para a gente, mas deixa uma mensagem final para a tua visão, da tua área de atuação, farmacêutico, sobre essa situação que a gente debateu. Sim, olha, eu vejo que o Brasil tem condições de melhorar muito o uso dos medicamentos, tá? Nós precisamos fazer isso. Nós precisamos muito melhorar o uso do medicamento, por isso que a farmácia clínica vem se movimentando, né? Alguns farmacêuticos que gostam da fisiologia, da farmacologia, para a gente poder ajudar mais o usuário de medicamentos, né? Nós tivemos nos últimos 23 anos uma crescente, assim, uma escalada no consumo de medicamento que nós nunca tivemos antes. Até 2000 a gente não usava medicamento como a gente usa hoje, né? E não é simplesmente usando medicamento que a gente vai resolver todos os problemas. A gente precisa botar, assim, trazer para um equilíbrio, orientar melhor, porque o medicamento também impacta a saúde do paciente a longo prazo. Corrige um negócio hoje, mas a longo prazo pode impactar esse paciente. Então, o meu serviço clínico é um serviço que eu sempre gostei, sempre tentei fazê-lo da melhor maneira. E para aqueles aqui que estão nos assistindo, tal, hoje, que de repente fala, poxa vida, mas eu moro a 800 quilômetros de distância desse farmacêutico, como que eu faço para conversar um pouco com ele, entender um pouco mais sobre os medicamentos que usa, para eu poder ajudar esse paciente, inclusive o seu médico, né? Hoje a gente consegue fazer isso online. A consulta online se dá também, inclusive, quando eu faço a consulta online, eu consigo ver, inclusive, dentro da casa do paciente, o que ele está fazendo, o que ele está comendo, como é que ele toma o medicamento, onde é que ele deixa os medicamentos dele guardado. Eu atendi um paciente que ele tirava todos os medicamentos da embalagem e ele comprou numa casa de pesca, ele comprou um negócio assim, que ele colocava todos os medicamentos ali dentro. Gente, jamais pode tirar o medicamento da sua embalagem original. Por vários motivos. São coisas simples que podem mudar o quadro daquele paciente. Obrigado por dividir conhecimento. Moisés, obrigado mais uma vez. Você que está aí, muito obrigado. Compartilhe, espalhe saúde. Pessoal do estúdio, obrigado, valeu. Até a próxima. Pode, doutor.